uma das coisas que passam despercebidas na questão da CLT é por que o trabalhador tem que pagar uma porcentagem do dinheiro da passagem, sendo que o correto era a própria empresa pagar toda a passagem. Será que existe alguma forma do governo reduzir algum imposto que pudesse fazer com que, reduzir algum imposto da empresa, que pudesse fazer com que a empresa não mais cobrasse do trabalhador uma porcentagem do salário referente ao vale-transporte? Seria um benefício bom para o trabalhador. Uma outra questão também é em relação às sacolas de supermercados, que são biodegradáveis. Qualquer coisa talvez pode ser biodegradável. Agora, quanto tempo essas sacolas duram na natureza? Será que esse projeto que foi feito das sacolas biodegradáveis visava realmente ser contra o impacto, né, na natureza, ou se realmente visou melhorar a condição do empresário? Porque essas sacolas elas estão passando por um valor de 8 centavos a unidade, às vezes até mais. E eu estou vendo que está se tornando um comércio ao invés de ser uma coisa que seria para uma sustentabilidade, né? Porque antigamente você comprava a sacola que não era sustentável e esse valor dessa sacola era embutido no valor dos alimentos do mercado. Por que não podem fazer isso dessa forma, da forma como era antes? Tem que descontar do trabalhador que vai ao mercado fazer as compras. O trabalhador não pode sair chutando as suas compras até em casa, como disse o Saraiva, né? Ele não tem como chutar as suas compras. Então, o mercado tinha que fornecer essas sacolas de forma gratuita, não gratuita, ia embutir na porcentagem a qual todo o mercado coloca sobre os alimentos, se eu não me engano é 30 e poucos por cento. Então, o mercado não pode colocar algo no valor que ele quer, ele tem uma porcentagem, o governo permitiria que fosse descontado essas sacolas e o trabalhador também seria beneficiado de alguma forma, porque não precisaria mais comprar essas sacolas e ainda teria sacola de sobra para poder jogar o seu lixo, que não iria contaminar também quando fosse jogado fora lá no caminhão da Colômbia, porque seria algo biodegradável. Então parece que as coisas só melhoram aqui no país às custas do trabalhador. Ela nunca é às custas das empresas, né? Sempre existem projetos feitos para abençoar o trabalhador. O fim do feriado da escala 12 por 36, né? Da reforma trabalhista do Temer, a gente poderia lutar para que se voltasse esse feriado fosse pago, né? Porque o trabalhador trabalha um pouquinho a menos que as horas comuns, mas ele também teria direito ao feriado, né? Isso enxugou nas contas dos empresários muito dinheiro. E ninguém falou que isso ia quebrar o trabalho, né? Sempre vai quebrar o sistema quando se fala em beneficiar o trabalhador, né? Nunca é o inverso, lógico. Mas triênio não se fala mais, quinquênio não se fala mais. Valores do artigo 4º da CLT, da intrajornada, que o trabalhador à noite já foi comprovado que o trabalhador noturno teria que ter direito a 2 horas de janta, porque é prejudicial trabalhar à noite. Aí você vê um monte de sindicatos e um monte de categorias que tem esses trabalhadores que trabalham durante o período da noite, que não recuperam o sono. E algumas categorias você tem ali pessoas respeitando essa lei, né? Porque é uma lei baseada em todo o ser humano, não é uma lei propícia para cada profissão. Todo trabalhador noturno teria que ter direito a 2 horas de janta. Só que alguns sindicatos não lutam por isso, outros nem fazem ideia de que isso existe, e a própria população mesmo não luta, né? Não falam dessas demandas nas redes sociais. Quando você começa a assuntar essas questões, a gente chega a uma manifestação grande a ponto de ter muitas pessoas que começam a pegar essas informações e fazer um mártir dessas informações, como foi a escala 6x1. Eu falo da escala 6x1, vocês podem ver nos meus canais no YouTube, desde quando lançou a Infojobs, há anos atrás, há mais de 8 anos atrás. Só que naquela época, quando a gente falava do fim da escala 6x1, falavam que era um absurdo. Aí esses dias tinha até um comentário num vídeo que eu fiz sobre a Infojobs, criticando que a gente precisa pagar para conseguir um emprego, né? Hoje em dia, na carteira de trabalho digital, você consegue ali fazer o seu currículo. Muita gente não sabe, né? Só que cai lá no CAT, no Cine. A Infojobs já é uma coisa assim que as empresas procuram quando querem botar uma vaga. E a Infojobs cobra uma taxa. Pô, legal, é um troço bem feito. Mas eu já arrumei emprego na Infojobs, mesmo não pagando, que é uma coisa bacana. Só que olha a situação do trabalhador. A gente tinha que pagar para conseguir um emprego. E você pagava ali 12 prestações. Mas beleza, foi uma iniciativa legal, que naquela época não cabia outra iniciativa que não tinha, né?
Ajuda muita gente até hoje, né? Tá de parabéns a InfoJobs porque realmente tem um sistema feito e ajuda muita gente até hoje. Mas que nós estamos numa era em que a gente não leva mais currículo de papel nas empresas, né? E pior de tudo é quando você tem empresas que elas te chamam para uma vaga, mas elas não dizem qual é a escala daquela vaga. E a InfoJobs ela foi muito bacana nisso, porque quando eles colocam a oportunidade, tem toda a descrição sobre a vaga, né? Porque a pior coisa que tem, e isso era antigamente acontecia, era você chegar lá pensando assim, cara, eu preciso trabalhar numa escala 12/36, eu não aceito trabalhar 6/1. Aí você vai lá no lugar mais longe do mundo, gasta dinheiro, você está desempregado, chega lá, aqui é disponibilidade total. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que isso é escala 6/1. Quando fala em disponibilidade total, é para arrancar o olho e chupar o buraco, né? É você levar um chicote na bolsa para trabalhar. Então, muitas vezes, na hora de preencher a ficha, quando chegava naquele critério ali, você, depois de ter esperado todo esse tempo, sem um café da manhã na barriga, cansado, longe de casa, arriscado ser roubado, o que você já não tem, né? Querem levar o teu relógio, teu tênis, ser um lugar totalmente desconhecido, ali que eles vão te dizer que a escala era aquela. Então a InfoJobs estava de parabéns porque ela colocava todos os trâmites da vaga e se você achava que era conveniente você trabalhar, né? Seria bacana. Você vivia ali e achava, pô, é uma vaga que eu me identifico aqui perto de casa, né? Ou não preciso pegar tanta condução, ou a escala de trabalho é boa, as condições de trabalho são boas, né? Você vai pesquisar o lugar, você tem ali toda uma referência. Antigamente não, você ia lá, você não sabia nem para qual tipo, às vezes, de área estavam chamando, e você ficava esperando e às vezes não tinha oportunidade para todo mundo. E muita gente, muitas vezes chamava para vaga de emprego falso. Chegava lá, já tinha um monte de barraca pronto para te vender café da manhã, né? Era tudo, às vezes, duas vagas, ou às vezes nem tinha vaga. Era tudo uma farsa. Você chegava lá, às vezes eram empresas que queriam dar golpe, você ia para uma vaga de emprego, chegava lá, você tinha que vender um curso, e muita gente caiu nessas coisas, né? Até hoje existe gente fazendo cambalacho aí de lugares que vai te prometer uma vaga, vai te prometer ainda mais jovem aprendiz. Não, você vai trabalhar no jovem aprendiz, ilude a pessoa, chega lá, é um curso que estão te vendendo. Eu acho que são os mesmos picareta daquela época que existe até hoje. E tem gente que ainda cai nesses golpes, né? Infelizmente. E ninguém faz nada, porque o Brasil é o país do charlatanismo. Ele começa lá de cima das esferas da política, das igrejas e das vendas de apartamentos, de casas, de carro. E muita gente toma golpe nesse país, porque é o país do charlatanismo, é o Brasil. Começa pela política.